O USS Delbert D. Black cumpria a sua missão de patrulha de picada no Mar da Arábia, quando, às 14 horas e 17 minutos, dois eventos aconteceram ao mesmo tempo exato. E o fato de terem acontecido simultaneamente não foi coincidência nenhuma. O Irã levou 3 semanas para planejar aquilo. A tripulação do Delbert D. Black levou 11 segundos para começar a desmontá-lo. Para entender o que o Irã tentou fazer ali, é preciso entender a situação nas águas naquele dia, porque o contexto é tudo. Ataques americanos e israelenses haviam acabado de atingir território iraniano. Teherã estava humilhada, furiosa e sob enorme pressão interna para demonstrar que era capaz de alcançar e ferir a Marinha dos Estados Unidos em seu próprio quintal. O grupo de ataque do USS Abraham Lincoln operava no Mar da Arábia, e o Delbert D. Black cobria a picada norte da formação, o primeiro navio entre o Irã e o porta-aviões, o mais exposto de toda a força, e o que a Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica havia decidido que pagaria pelo que acontecera naquela manhã. O que o Irã colocou em Camponão era uma única arma. Era uma armadilha construída em torno de uma ideia que seus planejadores vinham desenvolvendo há meses. O sistema de combate Aegis do USS Delbert D. Black é extraordinariamente capaz contra uma ameaça vinda de uma única direção. Contra mísseis chegando por um único eixo, ele é praticamente impossível de superar. Mas contra um torpedo correndo debaixo do casco, os sistemas de defesa são completamente diferentes, gerenciados por pessoas completamente diferentes, em partes completamente distintas do navio. Se você consegue forçar essas duas equipes de defesa a trabalhar seus problemas separados a mesmo segundo exato, mísseis acima da água, torpedo abaixo dela, você cria um momento de atenção dividida que pode ser amplo o suficiente para deixar algo passar. O submarino era da classe Fate, o mais capaz dos submarinos de produção nacional iraniana, com 527 toneladas, do tipo diesel elétrico. Silencioso o suficiente em baixa velocidade para ser genuinamente perigoso em mágoas rasas e confinadas. Ele havia partido de Bandar Abbas 4 dias antes dos ataques, transitado para leste pelo Golfo de Omã e passado 72 horas, se posicionando sob a sombra acústica do tráfego de petroleiros comerciais que cruzava o estede do Mar da Arábia. Um superpetroleiro totalmente carregado gera quantidades enormes de ruído. Cavitação de hélice, vibração de motores, movimentação de água de lastro. E esse ruído se espalha para baixo pela coluna d'água, criando uma zona de confusão acústica diretamente sob o casco, que os sistemas de sonar passivo têm dificuldade de penetrar. O comandante do FATEA havia posicionado seu barco diretamente sob um petroleiro do tipo VLCC de 300 mil toneladas, chamado Marjon Star, igualando sua velocidade com precisão e navegando em sua sombra acústica a 18 metros de profundidade, invisível a tudo que estava acima dele. Ele estava ali havia 19 horas. As lanchas rápidas eram 6 embarcações da classe Tondor que operavam entre o tráfego comercial da área Rávia 2 dias, movendo-se devagar, exibindo assinaturas de radar de estilo civil, se comportando, em todos os aspectos observáveis, como as dezenas de pequenas embarcações que cruzam aquela parte do Mar da Arábia todos os dias. Cada uma carregava 2 mísseis antinavio Nor, do tipo rasante, subsônico, de fabricação iraniana. A mesma arma que era a principal ameaça antinavio do Irã havia 20 anos. Individualmente, são gerenciáveis. 6 lanchas disparando simultaneamente significa 12 mísseis chegando ao Delbert D. Black por múltiplos humos em questão de segundos. Esse era o plano: dividir as soluções de engajamento do Aegis entre 12 rastreamentos simultâneos, enquanto o torpedo já estava na água sob o navio. Às 14 horas e 17 minutos, o Fate disparou 2 torpedos do tipo SS-65, de uma distância de 2.400 metros. No momento em que os tubos de torpedos se abriram e o ar comprimido empurrou as armas para a água, a assinatura de pressão do lançamento se propagou para fora pela coluna d'água em todas as direções a 1.500 metros por segundo. O sonar de casco do Delbert D. Black detectou a anomalia de pressão em menos de meio segundo. O operador de sonar, o suboficial de segunda classe Antônio Rivera, fazia aquilo havia 7 anos e sabia exatamente como osavar o transitório de lançamento de um torpedo.
2 transitórios, próximos, rumo 347. Ele acionou o alarme de aviso de torpedo antes mesmo de ter terminado de processar o que estava ouvindo. No mesmo segundo exato, as 6 lanchas rápidas romperam como tráfego de navios comerciais e aceleraram para a velocidade de ataque. Seus mísseis NOR foram lançados em uma salva coordenada de 12 armas, provenientes de 6 rumos diferentes. O radar do Delbert D. Black captou todos os 12 contatos simultaneamente enquanto eles desciam para a altitude rasante e aceleravam em direção ao navio. 12 rastreamentos, 6 rumos, com tempo até o impacto do mais rápido de 94 segundos. No Centro de Informações de Combate, a oficial de ação tática, a tenente-comandante Grace Park, tinha 2 avisos de ameaça simultâneos em seu display que jamais haviam aparecido juntos em nenhum cenário de treinamento que lá havia executado. Aviso de torpedo, rumo 347, distância aproximada de 2.400 metros, correndo quente. 12 contatos de mísseis se aproximando por múltiplos rumos. 94 segundos até o primeiro impacto. Ela fez 2 chamadas em uma mesma respiração. Avante a toda força. Leme a estibordo a fundo. Armas livres para todos os contatos de mísseis. O navio avançou e começou sua guinada enquanto o sistema Aegis travava os 12 mísseis entrantes e começava a construir soluções de interceptação. A guinada dura a estibordo era a defesa contra o torpedo e era a decisão mais crítica dos próximos 40 segundos. Um torpedo correndo em direção à última posição conhecida de um navio poder ser derrotado. Seu navio se mover rápido e longe o suficiente para se tirar do ponto de interceptação projetado pela arma. Os 4 motores a turbina a gás do Delbert D. Black empurravam 100.000 cavalos de força pelo eixo, e na velocidade máxima o navio acelerou para mais de 30 nós em questão de segundos. O convés inclinando-se pesado a estibordo, enquanto o leme mordia a água. Os 2 torpedos corriam 45 nós em um curso calculado para um navio que não estava mais onde havia estado. Eles passariam pela popa. A defesa antimíssil corria simultaneamente, e era um tipo completamente diferente de problema. 12 mísseis NOR se aproximando por 6 rumos diferentes significava que o sistema Aegis tinha que gerenciar a geometria de interceptação em uma imagem de ameaça de 360 graus, enquanto o navio manobrava intensamente e o convés se movia sob os trilhos de lançamento. As células do sistema de lançamento vertical da proa começaram a disparar interceptores do tipo SM-2, em sequência rápida. Um míssil, 2 segundos. Outro míssil, 2 segundos, trabalhando pela lista de prioridades que o computador de controle de fogo do Aegis havia gerado na fração do segundo que levou para avaliar todas as 12 ameaças. 4 interceptores SM-2 foram lançados nos primeiros 8 segundos, cada um designado para o rastreamento entrante de maior prioridade. O primeiro míssil iraniano foi interceptado aos 51 segundos após as 14 horas e 17 minutos, a 8 milhas náuticas do Delbert D. Black. O segundo e o terceiro foram interceptados nos 12 segundos seguintes. O 4º interceptor errou o NOR que estava mirando. O míssil iraniano executou uma mudança de curso programada no estágio terminal, projetada para derrotar soluções de interceptação, e o míssil continuou entrando, a 3 milhas náuticas. O sistema de defesa de ponto do Delbert D. Black entrou em ação, disparando 4.500 projéteis por minuto, rastreando o contato rasante e colocando uma parede de projéteis de 20 milímetros em seu caminho. O NOR voou para dentro da rajada e se desintegrou a pouco mais de 1 milha náutica do navio. Sua ogiva detonou em uma bola de fogo que espalhou destroços pela água, mas não colocou nada no casco do Delbert D. Black. Os 8 mísseis restantes foram interceptados em sequência ao longo dos 44 segundos seguintes, como o sistema Aegis trabalhando metodicamente pela lista de ameaças enquanto o navio continuava sua guinada evasiva. Os 2 torpedos passaram a 340 metros da popa do navio, seus buscadores acústicos não encontrando nada onde Delbert D. Black deveria ter estado. Correram até esgotar o combustível e afundaram até o fundo do Mar da Arábia. Aos 19 minutos e 12 segundos após as 14 horas, o último rastreamento de míssil desapareceu do display tático.
52 segundos de engajamento ativo. 12 mísseis, 2 torpedos, 0 acertos. A tenente-comandante Park pegou o circuito para o comandante. Todas as ameaças neutralizadas, sem danos, sem baixas. E então a segunda parte do trabalho dela começou. Porque o submarino da classe Fate, que havia lançado aqueles torpedos, ainda estava lá fora, e estava prestes a descobrir o que acontece quando você atira em um contra-torpedeiro da classe Arleigh Burke e erra. O sonar de antena rebocada do Delbert D. Black havia estado construindo uma solução de rastreamento sobre o Fate desde o momento em que Rivera detectou o transitório de lançamento do torpedo. O submarino havia entregado sua posição, sua profundidade e seu rumo nos menos de meio segundo que levou para disparar. E a antena rebocada havia estado refinando essa solução continuamente durante todo o engajamento de mísseis, enquanto o resto do navio estava focado na ameaça acima da água. No momento em que o último míssil foi destruído, a solução de rastreamento sobre o Fate era precisa dentro de 50 metros. O submarino havia mergulhado fundo e virado para o Zulu em velocidade máxima no momento em que disparou. Mas a velocidade máxima de um submarino diesel-elétrico da classe Fate é de 11 nós submerso. E 11 nós não é rápido o suficiente quando um Arleigh Burke tem sua posição fixada. Às 14 horas e 21 minutos, o Delbert D. Black disparou 2 torpedos leves do tipo Mark 54 de seus tubos de torpedo, em um curso de interceptação convergente. O operador de sonar do Fate detectou o lançamento imediatamente, e o submarino foi para a potência de emergência totale, começou a manobrar evasivamente. Guinadas bruscas, mudanças de profundidade, sistema mar de contramédidas acústicas lançando geradores de ruído projetados para seduzir torpedos de guiagem acústica. O primeiro Mark 54 seguiu uma contramédida e detonou inofensivamente a 200 metros do submarino. O segundo não. O sistema de guiagem do Mark 54 classificou corretamente a contramédida e readquiriu a assinatura do casco do FAT-M de 2 segundos. Às 14 horas e 23 minutos, ele detonou contra o casco de pressão do submarino diretamente abaixo do compartimento de máquinas. A explosão rompeu o casco. O alagamento foi imediato e a profundidade do submarino tornava qualquer compensação impossível. O submarino da classe FAT tem um sistema de emergência de expulsão de lastro, e o comandante o ativou imediatamente, com ar comprimido expulsando água dos tanques de lastro em uma última tentativa de alcançar a superfície. O submarino subiu lentamente, danificado, tomando água mais rápido do que o sistema de expulsão conseguia compensar. Às 14 horas e 26 minutos, a torre de comando rompeu a superfície do Mar da Arábia em uma onda de água branca. O barco navegava abaixo, com uma acentuada inclinação a bombordo, fluido hidráulico e combustível visíveis na água ao redor. 12 tripulantes apareceram na ponte no casco. Em questão de segundos, o comandante estava entre eles. Ele olhou para o norte e viu o Delbert D. Black já virando em sua direção em alta velocidade, como canhão de 127 mm apontado para sua posição. As 6 lanchas rápidas tentaram fugir no momento em que o engajamento de mísseis terminou. Seu ataque havia falhado. Seu parceiro submarino havia sumido. E elas em pequenas embarcações lentas em mar aberto como um contra-torpedeiro, Arleigh Burke furioso entre elas, e o caminho de volta para casa. Não foram longe. O canhão de 127 mm do Delbert D. Black começou a engajar as lanchas rápidas às 14 horas e 24 minutos. Seu radar de controle de fogo rastreava cada embarcação enquanto tentava dispersar. Os projéteis de 127 mm são projetados para engajamentos de superfície, e cada um que encontrava uma lancha da classe Tondor encontrava uma embarcação sem blindagem e com carga completa de combustível. 4 lanchas foram destruídas nos primeiros 3 minutos de engajamento. A quinta levou um projétil pelo compartimento de motor e parou completamente na água. A sexta virou diretamente para longe e fugiu em velocidade máxima, 42 nós, por 14 minutos, antes que um míssil Hellfire disparado pelo helicóptero MH-60 Romeo do Delbert D. Black encerrasse sua corrida a 22 milhas náuticas da área de engajamento. Às 14 horas e 41 minutos, o Delbert D. Black reportou ao grupo de ataque do Abraham Lincoln.
Todas as ameaças neutralizadas. 6 lanchas rápidas destruídas. Submarino inimigo na superfície e tripulação na água. Sem danos a este navio. Sem baixas. 12 tripulantes do submarino da classe Fate foram recuperados da água pelas equipes de bote do Delbert D. Black, incluindo seu comandante, que foi retirado do Mar da Arábia com sua roupa de voo, vivo. Seu submarino estava no fundo, a 340 metros abaixo dele. Sua missão, um fracasso visível a cada satélite que passava sobre aquela área. O Irã atingiu o USS Delbert D. Black com tudo o que tinha. Um submarino, 2 torpedos, 6 lanchas rápidas, 12 mísseis. Um ataque coordenado de 3 semanas em planejamento, projetado por profissionais que entendiam exatamente como dividir a atenção defensiva de um Arleigh Burke. O Delbert D. Black derrotou cada elemento dele em 52 segundos, e então passou os 24 minutos seguintes destruindo sistematicamente tudo que o Irã havia enviado. A resposta foi implacável. E em algum lugar no Mar da Arábia, um submarino na superfície e 6 carcaças em chamas são a resposta a cada pergunta que Teherã está fazendo a si mesma sobre se atacar um contra-torpedeiro Arleigh Burke vale a pena.